Olá, meu nome é Carolina. Olá, eu sou a Gisele. Estamos aqui hoje com mais um Clube da Leitura. O desse mês é especial, estamos fazendo uma série especial com os livros que serão cobrados pela UERJ. O livro de hoje é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o primeiro livro que vai vir nessa primeira avaliação. A Gisele vai explicar o contexto histórico do livro. Bom, pessoal, como a Carol falou, esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele é importante não só pelo vestibular da UERJ, mas também porque ele é um clássico da literatura brasileira. E para que nós entendamos a história, é necessário também entender um pouco do contexto histórico e da vida do autor. E é disso que a gente vai falar agora. Primeiramente, é importante falar sobre a vida do autor. Afonso Henriques de Lima Barreto foi um carioca nascido em maio de 1881. Ele era filho de professor e de um topógrafo, era também mestiço e pobre, portanto sempre foi alvo de muito preconceito. Com 7 anos, ele perdeu a sua mãe. Seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto, incentivou seus estudos, colocando no Colégio Pedro II. Ele ingressou na escola de engenharia, mas em 1903 foi obrigado a abandonar o curso, já que seu pai havia ficado louco e agora sustentar seus 7 irmãos era sua responsabilidade. Foi quando começou a trabalhar como escrituário do ministro de guerra. Em 1905, já no século XX, ele ingressou no curso de jornalismo. 4 anos depois, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto, em tom autobiográfico, acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. Em 1915, depois de ter publicado em folhetos, Lima Barreto publica O Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua obra-prima. Nesse romance, o autor descreve a vida política no Brasil após a proclamação da República. Além de herdar a doença do pai, entregou-se ao alcoolismo. Ele morreu jovem aos 41 anos. É importante ressaltar que o livro, a obra completa, foi lançado em 1915, tá? Mas anteriormente, em 1911, ele já havia lançado partes dessa obra em folhetins nos jornais que ele escrevia. Mais do que entender sobre a vida do autor, é importante também entender as características de sua escrita. Lima Barreto escreveu no período pré-modernista da literatura brasileira. Ele foi criticado pelos meios acadêmicos e conservadores porque ele usava uma linguagem mais informal, mais coloquial e muitas vezes fugia das normas gramaticais da língua portuguesa. Ele estava preocupado em relatar os fatos históricos e os costumes sociais de sua época. E ele vai explorar então em suas obras as injustiças sociais e as dificuldades das primeiras décadas da República. Agora, o contexto histórico da obra. Nós vamos entender tanto em que período Lima Barreto vai escrever, como também o período em que a obra se passa. Ele vai, então, escrever ali sobre o governo de Marechal Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894. E em sua obra ele vai citar a Revolta da Armada. Então é importante a gente entender que movimento foi esse. A Revolta da Armada foi uma rebelião organizada pela Marinha Brasileira para fazer oposição aos 2 primeiros governos republicanos do Brasil, que cada vez mais apresentavam características da ditadura. Primeiramente, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca e, em seguida, o governo de Marechal Floriano Peixoto. É dito na história que os 2 marechais eles governaram com mão de ferro, porque eles foram brutais ao lidar com pessoas que eram contra as formas de governo. O autor também faz críticas sociais a algumas das questões da sociedade dessa época, como, por exemplo, a troca de favores políticos na Primeira República, as injustiças sociais e a burocracia. Aqui a gente pode ver algumas fotos da Revolta da Armada, a rebelião que nós comentamos. E agora a Carolina vai falar um pouquinho sobre a obra em si. O livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma, retrata do próprio Policarpo Quaresma, é subsecretário do ministro de Guerra, e ele ama e pretende valorizar a cultura do país, e por isso ele busca coisas que sejam verdadeiramente brasileiras, né? Desde a comida que ele come até a roupa que ele veste. Logo, ele também se dedica a aprender o tupi-guarani, né? Ele chega a propor ao ministro o reconhecimento da língua tupi como uma língua nacional. Para ele, os índios são os verdadeiros brasileiros. E após esse evento, ele foi tido como louco e foi internado por um tempo.
Após sair do hospital psiquiátrico, ele resolve se afastar da sociedade e passar um tempo num sítio. O local, situado na cidade interiorana de Curuzu, ficou conhecido como Sítio do Sossego. Com isso, surge uma nova paixão em Policarpo, que é a paixão de estudar botânica, e aproveitar ao máximo a terra brasileira, que ele considera a melhor de todas. Ainda que a proposta inicial fosse cultivo e dedicação à agricultura, com o tempo ele começa a se aproximar de algumas pessoas e, a partir daí, ele se envolve com diversos políticos locais. Até que um dia, um tenente Antônio Dutra, escrivão, foi até a casa de Policarpo pedir para ele uma ajuda para organizar uma festa, e Policarpo, que era contrário à política de troca de favores, ele negou a ajuda, e a partir de então os políticos da área começaram a fazer de tudo para prejudicar o sítio dele, como cobrar taxas e impostos que não haviam antes. Durante a revolta da Armada, então, ele volta para o Rio de Janeiro com o intuito de apoiar o governo do Marechal Floriano. Com a revolta, o cotidiano do Rio de Janeiro muda completamente e a guerra acaba fazendo parte do cotidiano dos brasileiros. No decorrer da guerra, Policarpo dá ordens, vai para a troca de tiros e acaba matando um homem. Ele fica muito arrependido e não acredita no que ele fez, então ele escreve para a irmã dele uma carta com um sentimento de perdão e culpa. Ele acabou se ferindo levemente e precisou de cuidados, então se afastou da guerra por um tempo. A revolta chegou ao fim e Policarpo é levado para uma prisão, sem motivo que justificasse. Quaresma, então, fica se questionando por que, sendo ele tão patriota e tão apaixonado pelo país, teria aquele fim. Desiludido com a falta de patriotismo do povo, Quaresma encontra, então, na figura do presidente um totalitário e cruel ditador. Acusado de traição pelo Marechal Floriano, Policarpo ele é condenado ao fuzilamento e tem, então, o seu triste fim. Bom, importante lembrar que o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma será pedido na primeira avaliação da UERJ, que é a prova objetiva. Então, é importante trabalhar bastante a área de interpretação de texto. Também é importante lembrar que Policarpo Quaresma é um personagem necessariamente nacionalista. O que é isso? O nacionalismo é o sentimento de pertencer a um grupo específico por meio da semelhança cultural ou histórica que os indivíduos partilham. Então, a Carol explicou pra gente que ele foi buscar ali exaltar a cultura nacional, a cultura brasileira, desde sua comida até a sua roupa, os seus hábitos, né? E muitos autores dentro das ciências sociais, eles vão discutir o conceito de nacionalismo, como, por exemplo, Eric Hobsbawm, ele é muito conhecido dentro das ciências humanas, né? Eles vão, então, debater esse fenômeno histórico que surgiu aí principalmente no Brasil, entre o século XIX e XX, né? Então, é preciso entender essa exaltação dos costumes nacionais, né? E nós sabemos que até hoje nós podemos ver esse tipo de manifestação, né? Tanto nas eleições, por exemplo, dentro da política, como, né, no nosso âmbito social e cultural. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do Clube da Leitura desse mês. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo Clube da Leitura mês que vem. Tchau! Tchau!